Olá, Pai Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, depois de um feriadão, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está em Salmos número 119. Só que não ele todo, porque como nós sabemos, né? Esse Salmo de número 119 é gigante. São ao todo 176 versículos. Mas o que eu quero compartilhar com você é do versículo 33 ao 40. Amém? Nós sabemos que esse salmo é dividido por porções e eu quero compartilhar essa porção dos versos 33 ao 40. Amém? Eu quero orar, né, pedindo para que Deus venha iluminar a nossa mente e abrir o nosso coração. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Pai, que o Senhor venha nos confortar, que o Senhor venha nos ensinar através dessa palavra. Que essa palavra, Senhor, possa ficar cravada nos nossos corações, na nossa mente. Que nós possamos meditar, Pai, que nós possamos alcançar o Teu coração, Senhor, com uma adoração genuína, com uma oração que sai do nosso coração, Pai. Nos ensina a Te adorar, nos ensina a Te buscar. Nos ensina todas as coisas, Pai, porque não sabemos. Mas o Senhor sabe, então coloca mais a Tua porção, coloca mais a Tua palavra, coloca mais do Teu amor em nós. Coloca, Senhor, mais da Tua sabedoria. Dá-nos o discernimento, Pai, para conduzirmos a nossa vida, escolhendo de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom, esses salmos, no versículo 33, ele diz assim: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos seus estatutos, e guarda-lo-ei até o fim. O salmista ele começa fazendo um pedido a Deus. E ele pede para que Deus o ensine. Porque nós, na nossa carnalidade, dificilmente vamos aprender. Porque nós estamos muito contaminados com as coisas do mundo. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, na nossa perspectiva humana, é muito complicado, às vezes, discernirmos aquilo que Deus tem para nós. Porque existe um conflito entre o nosso coração e a vontade de Deus. E esses conflitos, eles vão nos causando medo, angústias. Então nós precisamos, para compreender a Bíblia, né, nós precisamos que o próprio Deus nos ensine. Quando nós lemos em Mateus 11, versículo 29, nós vemos Jesus dizendo: Olha, vinde a mim e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós vamos à Bíblia Sagrada e nós nos debruçamos nesse livro com o intuito de aprendermos a boa vontade perfeita e agradável de Deus, ele vai nos ensinar acerca de todas as coisas. E no processo, enquanto caminhamos, né, nós vamos orando e clamando pela misericórdia, nós vamos inclinando o nosso coração, nós vamos pedindo para que Deus nos ensine. Porque de fato nós não temos condições de aprendermos, não sozinhos. Nós precisamos, né, do Espírito Santo moldando o nosso caráter, forjando o nosso caráter o tempo todo. Porque todos os dias nós estamos sujeitos, né, a erros e a pecados que nos afastam da presença de Deus. Então nós precisamos pedir que Ele nos ensine o caminho dos seus estatutos. Jesus é o caminho, Jesus é o verbo, nós andamos sobre a palavra, né? Nós caminhamos sobre o verbo que é Jesus. E quando nós estamos caminhando nele, então nós vamos guardando até o fim. Porque aqui ele diz: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos seus estatutos, e eu guardá-lo-eis até o fim. Ou seja, quando o Senhor nos ensina e nós aprendemos, aí então nós temos condições de permanecer até o fim. Agora, quando nós aprendemos de outras fontes, aí o inimigo ele tem uma grande vantagem e ele tem uma grande probabilidade de nos enganar. Por quê? Porque a fonte onde nós aprendemos não é segura. Mas se nós estivermos aprendendo direto com o próprio Deus, através da Bíblia Sagrada, ninguém vai ser capaz de nos ludibriar, de nos enganar, de nos colocar diante de situações
que nós não saberemos como agir. Então é importante, né, para nós cristãos, né, que entenderam a condição de pecado e renunciar a todas as coisas que o próprio Deus tem nos ensinado acerca do pecado, da justiça, do juízo, da misericórdia, da graça. Nós precisamos buscar esse ensino, né? Não é num curso de teologia, não é numa sala de aula, não é numa faculdade. As coisas espirituais nós vamos aprender com aquele que pode nos ensinar, que é o próprio Deus, que é o próprio Espírito Santo que habita em nós, né? Quando ele nos faz o templo, né, o local da sua morada no nosso coração. Então nós vamos aprendendo e aprendendo com ele, nós vamos nos fortalecendo pela própria palavra, a fim de permanecermos, né, nos estatutos que Deus perpetuamente designou para toda a humanidade, porque Deus não mudou. Então, no versículo de número 34, o salmista diz: dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei em todo o meu coração. Então você vê que a palavra de Deus, ela tem uma coerência. Então, assim, ao mesmo tempo que ele pede, me ensina, ele também fala, mas me dá entendimento, porque se ensinar e não me der entendimento, não adiantou. Então Deus, ele precisa nos convencer da necessidade de estudarmos a palavra. Então ele vai nos ensinando e ao mesmo tempo nós devemos pedir por entendimento. Porque muitas vezes Jesus já está nos ensinando. Muitas vezes Jesus já está nos dando a palavra, a direção. Só que nós não entendemos. Nós recebemos o ensino e não entendemos. É como aquele aluno que vai para a sala de aula, ouve o que o professor está dizendo, chega em casa, o papai e a mamãe perguntam, e aí, como foi? Não sei. Como não sabe? Não entendi nada. Mas o professor não ensinou? Ensinou, mas eu não entendi. Assim é a nossa vida cristã. Por quê? Porque o Espírito discerne, mas a carne não. Então nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos ensine e que também nos dê entendimento. Para quê? Para que possamos guardar a lei e observar de todo o nosso coração. Então veja, primeiro nós pedimos para que Ele nos ensine. Ele nos ensinando, nós andamos no caminho. Só que quando nós não compreendemos, facilmente desviamos do caminho. Saímos do caminho. Por falta do quê? De entendimento. Então não adianta ter quem ensine. É preciso também entender aquilo que está sendo ensinado. Amém? Por isso que nós temos que observar as Escrituras e o tempo todo, né, ficarmos atentos e pararmos mesmo para meditarmos em cada palavra, em cada versículo. Porque a palavra de Deus, ela revela grandes ensinos, grandes princípios para nós. E isso é muito importante. E é nisso que nós devemos nos apegar. Então a gente pede para que Ele nos ensine, a gente pede para que Ele nos dê entendimento, porque perceba que nós não temos capacidade alguma. É tudo Deus. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos conduz ao caminho, é Ele quem nos revela Jesus, é Ele quem nos dá entendimento. Quando Ele abre o nosso entendimento, então nós somos capazes de guardar a lei no nosso coração e também observar. Porque pensa, você recebeu o ensino, você entendeu, mas você não observa, né? Você não coloca aquilo em prática, aquilo não se torna algo do seu dia a dia. Lembra aquelas lições de química e física, de átomo, de divisão, de núcleo, de prótons e nêutrons? Que é uma lembrança tão vaga na nossa memória. Mas por quê? Nós recebemos o ensino, entendemos naquele momento, até fizemos uma prova e até tiramos uma boa nota, mas com o passar do tempo, a nossa não observância naquelas lições de química e física e tantas outras matérias resultam no quê? No esquecimento. E aí parece que nós nunca tivemos uma aula de química ou de física. Entende? Então aqui, quando nós pedimos para que Ele nos ensine, que nós entendemos, se nós não observarmos, nós perderemos tudo aquilo que foi colocado diante de nós. Toda essa oferta de Deus ficará perdida, né? Será inútil.
se nós não fizermos a nossa parte. Então nós oramos, clamamos, ele nos concede, nos dá a porção diária e nós vamos observando dia a dia, compartilhando, né, repetindo em voz alta, lendo novamente, anotando num caderno, gravando áudios, gravando vídeos, usando as plataformas digitais. Tudo isso vai nos motivando outras pessoas, e assim nós vamos estabelecendo o reino. Né? Porque Jesus nos chamou para isso. Foi para isso que ele nos resgatou daquele mundo de trevas, para que possamos, como sacerdotes, né, como povo santo, nação eleita, proclamarmos, né, o novo evangelho, a nova aliança, a graça, a misericórdia, o perdão, a salvação. Só que nós só podemos fazer isso depois que recebemos o ensino, que entendemos, que permanecemos no caminho, né? E que dia a dia vamos observando tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Para quê? Para que não caia no esquecimento. Porque a palavra de Deus ela é eterna. Por isso que Deus preservou, para que não caísse no esquecimento. Então não adianta nada a gente ter uma Bíblia em casa e de repente não observar. E Deus, escandalosamente, super, muito, mega fim de nos ensinar e de nos dar esse entendimento. É progressivo. Por isso que Jesus disse, né? Ele nos ensina. Crescei na graça e no conhecimento. O meu povo perece porque não tem entendimento. Então não é o quanto nós conhecemos, é o quanto nós entendemos. No sentido de averiguar as escrituras, né? De ler o texto e fazer perguntas e pedir, Senhor, me ensina. Eu não entendi. Me dá entendimento. Porque quando o Senhor me ensina, o Senhor me dá entendimento, aí sim eu consigo observar. Eu dependo do Senhor para todas as coisas. Eu dependo, né, que o Senhor manifeste a sua graça. Eu dependo que o Senhor manifeste a sua vontade para que eu possa permanecer todos os dias. Então isso aqui é uma prática diária. Isso aqui é um exercício para toda a nossa vida, até o fim, até que Jesus volte. Amém? Versículo 35. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos. Vereda, caminho, porque nela tenho prazer. Olha que interessante, muitas vezes, né, quando nós pensamos em andar com Cristo, a primeira coisa que nos causa um certo desconforto é saber que teremos que mudar de estrada. É saber que deveremos pegar o primeiro retorno e voltar tudo para trás. Isso nos dá um certo desconforto, nos dá um certo medo. Porque não é bom voltar para trás, né? Não é bom recuar. Né? Nunca é bom começar tudo de novo. Mas, se nós entendermos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, andar nos seus caminhos, aliás, andar no caminho que é Jesus, é muito bom, mas assusta. Depender de Deus é algo assim que às vezes eu comento com ele. Eu falo assim, Senhor, depender do Senhor é algo que me dá medo, humanamente falando. Mas a minha fé me conduz para isso. Tem até um louvor que diz assim, eu sei que depender é algo inusitado para nós. Né? Depender de Deus é algo que, de verdade, é assustador. Mas quando nós aprendemos a confiar, dia após dia, quando nós percebemos, né, a manifestação da misericórdia de Deus e o cuidado que Ele tem conosco, então isso vai se tornando algo natural. A nossa adoração começa a ser espontânea. É como dirigir um carro. Você entra no veículo, você pensa para mudar a marcha, você pensa para pisar na embreagem, no acelerador, no freio, no retrovisor. É tudo muito confuso no começo, porque são muitas informações e nós não conseguimos, né, de uma vez só assimilar tudo aquilo. Até que aquilo se torne tão natural que você entra dentro do carro e você faz as coisas e não percebe. Você já não pensa mais para realizar aqueles comandos, né, para realizar aquele passo a passo.
É a mesma coisa com Deus. No começo, a gente vai ter que se esforçar para orar. No começo, a gente vai ter que se esforçar para usar as palavras certas, para pedir da forma correta. Porque é tudo muito novo. É muita informação. E geralmente nós começamos a nossa religiosidade, né? Nós começamos a buscar a Deus baseado em preceitos de homens. E quando nós vamos para as escrituras, isso aconteceu comigo. Eu comecei a questionar as escrituras. Ao invés de eu questionar os homens, as pessoas que me ensinaram, as igrejas por onde eu andei, eu comecei a confrontar a Bíblia. Até que um dia Deus falou assim, escuta, a minha palavra é fiel. Será que você não está colocando a dúvida no lugar errado? E a certeza no lugar errado? E eu falei, é verdade, Senhor. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Jesus falou comigo, eu comecei a ler a Bíblia. Eu não lia mais nada, só lia a Bíblia. Ouvia, frequentava culto, tudo certinho, bonitinho. Eu tinha, né, a minha prática de comunhão com os irmãos, tudo certinho. Mas assim, o ensino mesmo, eu comecei a olhar somente para a Bíblia. E quando eu comecei a olhar para a Bíblia, eu confesso que eu quase tive um treco, porque eu comecei a perceber verdades absolutas. E aí isso começou a me confrontar. A minha conversão foi dentro da minha casa, lendo a minha Bíblia. Um belo dia o Espírito Santo falou comigo, eu falei assim, meu Deus, eu não posso mais continuar assim. E aí o processo foi difícil, mas vale tão a pena, porque Deus, ele, ao mesmo tempo que ele pede renúncias, ele nos conforta. Ao mesmo tempo que ele toca em lugares, nas nossas feridas, lugares que doem, ao mesmo tempo ele coloca sobre nós, né, o seu cuidado, o curativo, o seu amor. Então, ele vai nos confortando. Mas é necessário aprender, é necessário compreender, é necessário nos fortalecer pela palavra. Ela transforma. Opinião humana não transforma. Pregações não transformam. Edificam. Sim, edificam. Tem muita gente que prega e eu tenho uma profunda admiração e gratidão. Porque em momentos difíceis, aquela palavra veio de encontro ao meu coração. Porque o Espírito Santo agiu e eu permiti. Mas se nós não temos essa compreensão, se nós não temos essa disposição, pode pregar o próprio Cristo aqui na terra, como ele fez. E nem todos se converteram. A exemplo, Judas. Entende? Então, assim, não é uma questão do pregador. É uma questão se a nossa fé está baseada aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Aí as coisas fluem. E é tão gostoso, sabe? Quantas vezes eu já tive essa experiência, né, de estar tão triste e de repente eu pego a minha Bíblia e começo a ler e aquilo vai me confortando. E Deus vai me dando entendimento. Porque às vezes eu leio e não estou compreendendo, porque minha cabeça está tão confusa. Está tão cheia de coisas, dúvidas, medos, ansiedades, preocupações. Às vezes com coisas que não são nem minhas. Mas aí o Espírito Santo ele vai me acalmando. Eu vou lançando sobre ele o meu peso, a minha bagagem, aquilo tudo que me causa angústia. E ele recebe. E lança fora. Isso é o que é mais incrível. Aí no outro dia a gente acorda e a nossa carne está atribulada de novo, mas é processo. É processo. E a gente precisa confiar. A gente precisa confiar que dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, nós vamos vencendo até aquele grande dia, quando Jesus voltar. Aí sim estaremos livres de todas as aflições, mas por enquanto nós temos que encarar essa dura realidade. Mas em Cristo somos mais que vencedores, nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Então não importa se vai vir vento, tempestade, terremoto, coronavírus, não importa qual é o nosso momento. O que importa é que nós sabemos que Jesus está conosco. O que nós sabemos é que Jesus tem uma palavra de vida para nós. E essa palavra é o que tem que nos bastar. Como ele disse a Paulo, a minha graça te basta.
A graça de Jesus é tudo que precisamos. E como que essa graça nos alcança? Pela palavra. Não tem outro jeito. Não dá para ser cristão sem viver o que está escrito aqui, sem compreender isso daqui. Por isso, ensina-me, Senhor. Dá-me entendimento, Senhor. Né? Revela no meu coração qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Porque a gente não sabe. E o inimigo ele faz tanto barulho do lado de fora que o barulho entra em nós e causa um tumulto gigante no nosso coração. E a gente vai se distraindo. Quando vê, já está lá, querendo pular do abismo. Como se a morte de Cristo naquela cruz não tivesse valido coisa alguma. Por isso que nós temos que colocar o nosso pensamento em coisas que nos traz esperança. Amém? Versículo 36. Inclina o meu coração a teus estatutos e não a cobiça. Interessante, né? Inclina o meu coração aos teus estatutos e não a cobiça. Sabe, eu penso que quando o nosso coração não está inclinado para a palavra de Deus, automaticamente o nosso coração está cobiçando coisas do mundo. É literalmente uma conversão. Ou nós estamos cobiçando coisas do mundo, ou nós estamos com o nosso coração inclinado para obedecer a Deus. Não dá para ter um coração que joga nos dois times. Ou nós estamos verdadeiramente buscando em primeiro lugar o reino de Deus, ou certamente o nosso coração vai nos levar à cobiça. Lembra Eva? Lá no Éden? Começou a conversar com a serpente. Um coração cheio de cobiça. Não se atentou àquilo que Deus tinha falado. Se distraiu. E o coração dela imediatamente se inclinou à cobiça. E ela pecou. É isso que acontece conosco. Quando nós não clamamos a Deus para que Ele incline nosso coração a buscar primeiro o reino de Deus, você pode ter certeza absoluta, o nosso coração é enganoso. E ele vai nos levar à cobiça. Cobiça do quê? Cobiça pelo pecado. Cobiça pela imoralidade. Cobiça pelas obras da carne. De todos os tipos. De todo tipo de imoralidade. Sexual, moral, familiar, conjugal, fraternal. Todo tipo de imoralidade, todo tipo de pecado. Independente do nome que possamos dar a cada um deles. Quando o nosso coração não está inclinado para as coisas do Senhor Jesus, com certeza, ele vai se inclinar a esse tipo de cobiça. E aí, para a nossa carne praticar, né, as obras que ela tem prazer em praticar, mas que sabemos nós que o salário do pecado é a morte, tem que orar muito, né, para que Deus possa nos ensinar, nos dar entendimento, para que Ele venha nos fortalecer, para que Ele incline o nosso coração, para que Ele converta o nosso coração, para que Ele nos transforme dia a dia numa pessoa com o caráter de Cristo, com a mente de Cristo. Porque se nós não clamarmos nesse sentido, nós não conseguiremos transformar a nossa mente. Porque a nossa carne, ela odeia a Bíblia. A nossa carne odeia Jesus. A nossa carne odeia tudo que é santo. Porque a nossa carne é pecadora. Na nossa natureza caída, a nossa carne é puro pecado. Mas o nosso espírito, em comunhão com o Santo Espírito de Deus, é que vai fazer a diferença. Por isso Jesus disse, lá em João capítulo 3, é necessário morrer de novo. Voltando para o ventre da mãe? Não. Morrendo na carne, sendo gerado novamente no Espírito. Porque Deus é Espírito. Ele não tem negócio com a nossa carne. O nosso corpo é pó. O nosso corpo não é nada. O nosso espírito volta para Deus, independente do dia do juízo, se nós tivermos condenação ou absolvição. Porque nós não vamos entrar no céu com esse corpo corrompido. Então Deus não tem compromisso nenhum com o nosso corpo.
Ele cuida de nós porque ele sabe que nós precisamos ter saúde, né? Nós precisamos ter força física para caminhar, para trabalhar, enfim. Mas o compromisso dele não é com o pó. Entende? O nosso espírito vai voltar para Deus. Mas o nosso corpo, o bichinho vai comer. Se estivermos aqui naquele grande dia, receberemos imediatamente um corpo sem corrupção. Se estivermos mortos, ressuscitaremos e já receberemos também um corpo incorruptível. Ou seja, esse corpo nosso é carcaça. Né? Então, nós não precisamos nos preocupar com ele nesse sentido. A nossa carne não presta para nada, a não ser para nos fazer cobiçar e pecar contra Deus. 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Geralmente, nós cobiçamos pelo olho, né? Geralmente, olhamos, pensamos, desejamos, planejamos, né, obter aquilo e executamos. Dificilmente pelo ouvido, geralmente pelo olho. A gente vê uma coisa e quer, a gente vê alguém e quer, né? É sempre a nossa visão, é a forma como nós fazemos uma leitura das coisas. Então, o pecado ele vem pelo olhar. Esse olhar no sentido carnal, de enxergar, e esse olhar no sentido espiritual, de como vemos e entendemos tudo aquilo que está posto diante de nós, seja nas questões carnais ou espirituais. E Jesus diz que os olhos, eles são a janela da alma, né? O Pequeno Príncipe também diz isso. Mas Jesus, ele diz assim, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Por quê? Porque às vezes você julga pelo que você olha. E não necessariamente você está enxergando aquilo que você está vendo. Então aqui, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, porque na verdade, vaidade, tudo é vaidade, como diz Salomão, lá em Provérbios. Tudo é vaidade. Um carro novo é vaidade. Trocar de carro todo ano é vaidade. Uma casa com piscina é vaidade. Maquiagem também é vaidade. Tomar banho também é vaidade. Ter dinheiro também é vaidade. Porque a palavra diz que tudo é vaidade. Então tudo é tudo. Né? A gente não vai deixar de tomar banho para se livrar da vaidade. Não é isso também. Não é esse extremo. Mas tudo é vaidade humana. Por que o mundo está caminhando para esse lugar perigoso? Por que a reforma industrial, né? Por que essas novidades da indústria, da revolução industrial, enfim, nos agrada tanto? Porque eles trabalham com a nossa vaidade. Então eles criam o tempo todo, para quê? Para nos tornar pessoas que consomem. Então eles exploram. E por que eles exploram? Porque eles sabem. Porque ninguém vai inventar uma coisa sabendo que não vai vender. Mas eles conhecem a natureza humana. É feito um estudo. Então inventa sabonete para pele oleosa, para pele seca, para pele normal, shampoo para cabelo isso, para cabelo aquilo, para cabelo com química, para cabelo branco, para cabelo preto, para cabelo amarelo. Eles vão inventando. E a nossa vaidade vai consumindo. E assim o inimigo, ele vai nos distraindo com muitas coisas. Quando nós vencemos essas vaidades, essas coisas corriqueiras, essas coisas fúteis do dia a dia, que algumas, né, acabam se tornando necessárias porque nós estamos no mundo, então tomar banho é necessário, né, lavar o cabelo, enfim. Mas tem coisas que, se a gente parar para pensar, toma muito tempo nosso. Por exemplo, eu conheço pessoas que levam 2 horas entre tomar banho, arrumar o cabelo, se maquiar, colocar a roupa e sair de casa. É muito tempo. Será que essa pessoa gasta 2 horas lendo a Bíblia? Eu não estou aqui criticando a rotina de ninguém, eu só estou fazendo um comparativo.
Será que o nosso tempo com as nossas vaidades, e vaidade eu incluo tudo, será que é o mesmo tempo que nós gastamos com a Escritura? Porque é por isso que muita gente está perecendo. Então, assim, esse consumo, né, esse desespero em não querer envelhecer, e querer cuidar da pele, cuida do cabelo, e cuida do corpo, e faz isso, faz aquilo, é o quê? É uma forma de compensar aquilo que não somos, mas que achamos que somos porque desejamos ser. Porque nós olhamos para o mundo, né, e o padrão para nós é o mundo. Então, assim, eu quero ter o corpo que o mercado dita que aquele corpo é o ideal. Eu quero comprar roupa que o mercado dita que aquela roupa é a ideal. Eu quero fazer a faculdade que o mercado dita que está dando mais dinheiro. E assim sucessivamente. E nós vamos vivendo de acordo com o mundo. Nós vamos nos amoldando, nós vamos nos conformando. Só que quando Jesus veio, ele não disse isso. Ele disse que nós temos que ter a mente dele, que nós temos que imitar a ele. E Jesus não era dado a essas coisas. Então aqui quando ele diz, desvia os meus olhos, são para essas coisas. A gente tem que ter um bom senso também, né? De também não ser tão extremista. Nada de maquiagem, nada de coisa alguma, nada de consumo. Não, também não vamos ser tão radicais. Mas a gente tem que observar se o nosso tempo com essas coisas não está nos direcionando para longe do Pai. É isso que nós temos que ter cuidado. Agora, se nós fazemos todas essas coisas com um certo bom senso, né? Porque de fato faz algum sentido para nós, e isso não está atrapalhando nosso relacionamento com Deus, ok. Agora, se atrapalha, a gente precisa começar a rever esses pontos. Porque nada pode ser mais importante do que buscar o reino de Deus. E a palavra de Deus é eterna. O que Jesus disse está valendo até agora. O mundo ficou moderno e a Bíblia continua moderníssima. Só que nos padrões de Deus, não no padrão do mundo. E esse é o grande desafio que nós, que queremos ir para o céu, que queremos uma vida com Cristo, enfrentamos. Porque é muito difícil a gente conseguir separar essas coisas. Mas a Bíblia ensina. O Espírito Santo ensina e convence a todos aqueles que buscam com verdade, de todo o coração. Por isso que eu quis compartilhar essa palavra com vocês. E no versículo 38 ele diz assim: confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Sabe, a promessa que Deus fez lá em Gênesis capítulo 3, e depois ele vai confirmando essa promessa por toda a Bíblia, é a salvação do seu povo. Então nós vemos em Gênesis capítulo 3, Deus fazendo uma promessa que viria o Salvador. Depois nós vemos ele prometendo para Noé, depois para Abraão, depois para Jacó, depois para Moisés, e assim sucessivamente. Todos os feitos que a Bíblia narra é com o intuito de salvar o povo de Deus. E todas as vezes que o povo de Deus perece é porque eles não entendem, eles não buscam a Deus, eles preferem os ídolos, eles preferem até sacrificarem os próprios filhos a Moloque do que buscarem entendimento. Porque o mundo não precisa ser explicado. Ele é de fácil compreensão. Porque está aí, né? A palavra de Deus não. Deus, ele revela para quem tem intimidade com ele. E ele revela coisas grandes, coisas pequenas, segredos. Então ele se relaciona com os filhos. Então aqui, confirma a tua promessa Senhor,
Coloca no meu coração a certeza da salvação, a alegria da salvação. Porque é essa certeza que vai me motivar. É essa tua promessa que vai fazer com que eu deseje cada vez mais me humilhar diante de ti e temer ao Senhor ao ponto de não querer cometer pecado e injustiça diante da tua face. Entende? Então nós devemos pedir para que Deus venha confirmar isso no nosso coração, porque às vezes a gente duvida. Às vezes a gente se encontra em situações de confronto e a gente começa parece, a impressão que dá é que não faz sentido servir a Deus. Só que isso é uma mentira do inimigo. Isso é uma palavra de engano que ele lança sobre a vida do verdadeiro Filho de Deus para que ele venha desacreditar na palavra e na promessa. Como ele fez com Jesus, lá em Mateus capítulo 4, quando ele vai lá e fala, se tu és o Filho, faça isso. Pule daqui, transforme pedra em pão. Então ele começa a te colocar numa situação de que você depende de você para determinar coisas. E aí você passa a não viver pelas promessas que Deus tem. Porque o diabo ele quer que você determine. Não, profetiza, determina, fala. E isso vai fazendo com que a gente se afaste de Deus. Isso é muito perigoso, a gente não para pensar nisso. Porque Jesus poderia ter transformado a pedra em pão e saciado a própria fome. Mas ele sabia que fazer isso seria colocar a dependência dele em Deus de canto. Então o que ele responde? Eu estou com fome? Tô. Posso transformar a pedra em pão? Posso. Eu sou Deus? Sim. Sou filho de Deus? Também. Preciso obedecer a uma voz que não é do meu pai? Não. Então nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Será que quando nós estamos nessa condição de miséria, a palavra de Deus basta? A promessa alegra o nosso coração? Será que nós somos capazes de passar o que for e nos alegrarmos simplesmente com a promessa de Deus? E aguardar pacientemente que Jesus volte, para que essa promessa então se concretize na nossa vida? Essa é a questão. Essa é a vida do cristão. Porque ser feliz recebendo coisas, uau, é muito legal. Agora, ser grato a Deus, fiel a Deus, simplesmente porque Ele confirmou no nosso coração a promessa de salvação, aí é que são elas. Aí eu quero ver se a graça basta. Então nós temos que ter esse cuidado. Quando Ele diz, confirma a tua promessa ao teu servo. Então, a promessa ela só é confirmada na vida daquele que é servo, daquele que entende que está aqui nesse mundo a serviço desse reino de amor. Para quê? Para salvar, para resgatar, para edificar outras vidas, para cuidar de pessoas, para não deixar que elas venham a desfalecer, desanimar pelo caminho. Esse é o nosso papel. Isso é ser cristão. Por isso que Jesus disse a parábola do bom samaritano. Porque o bom samaritano somos todos nós que olhamos para o próximo e nos tornamos próximo daquele que é necessitado. E não passamos de largo. Entende? Então, nós precisamos ter a certeza no nosso coração dessa palavra, dessa promessa, que nos alegra. Porque não tem outra boa notícia. A boa notícia é, Jesus morreu para nos salvar. Essa promessa está válida. Essa promessa é eterna. Essa promessa vai se cumprir. Jesus vai voltar. E Ele vai resgatar a igreja, a noiva dele. E nós somos parte. Nós somos parte desse corpo. Onde Cristo reina. Ele é a cabeça. Ele é o cabeça. Amém? Então, é isso que nós precisamos ter no nosso coração. No versículo 39, ele diz assim: desvia de mim o opróbio que temo. Opróbio é vergonha. É uma situação de vexame, onde as pessoas estão zombando de nós. Pois os teus juízos são bons. Sabe? Muitas vezes nós temos vergonha de buscar a Deus, de demonstrar a nossa fé. Porque vão rir, vão debochar, vão nos abandonar. Nós seremos alvo de chacota. Isso dá medo. Né? Quando a gente começa a andar com Cristo, todo mundo começa a desaparecer.
Quando a gente começa a andar com Cristo, de repente a gente descobre que aquele ambiente de trabalho não é mais um ambiente adequado, né? Quando a gente começa a andar com Cristo, a gente descobre que aquela prática, né, que certas condutas nossas já não estão mais de acordo com uma vida de santidade, e que a gente vai fazer papel de ridículo, e que todos aqueles que nos admiravam vão zombar de nós. Ah lá, virou crente, não sei o quê, tá com a cabeça... Fizeram lavagem cerebral, nananã. De repente a gente... Peraí, mas agora eu virei o objeto de escárnio. Eu virei opróbrio, eu virei motivo de zombaria. E Jesus não passou por tudo isso? Não foi zombado? Não foi escarnecido? E não suportou? Nós devemos suportar também. Agora, dá medo? Dá. Porque ninguém quer ser debochado. E parece que ser cristão virou um rótulo, né? Porque alguns colocam esse rótulo em cima de nós para debochar. E outros se utilizam do termo cristão como se fosse um título, como se fosse uma coroa, como se fosse algo que desse status. Só que não. Ser cristão é um estilo de vida. É uma mente transformada, é caráter de Cristo. É Cristo reinando em nós. É um esvaziamento do eu para que Deus possa viver em mim, em você. Amém? Versículo 40 para terminar. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Quanto nós temos desejado? Quanto nós temos colocado nosso coração a desejar pelas coisas de Deus? Quanto que nós temos nos empenhado? Qual é o nosso engajamento? Quanto que nós nos esforçamos? Porque a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. É tomado na força. Né? Nós temos que ir para cima, combater o bom combate, guardar a nossa fé, encerrar a nossa carreira. Quanto que nós desejamos? É isso que determina o nosso processo. É isso que determina a nossa caminhada com Cristo. A nossa motivação, que está aqui, ó. A adoração perfeita e agradável diante de Deus. O nosso corpo como sacrifício santo na presença dele. Renunciando pecado, renunciando cobiça, renunciando malícia, renunciando lascívia, renunciando imoralidade sexual, renunciando mentira, adultério, maus pensamentos, olhares de condenação, preconceito, discriminação, discussões tolas que não levam a gente a lugar nenhum. Quanto nós estamos dispostos? Quanto nós temos desejado os estatutos, os preceitos, os princípios bíblicos, naquilo que envolve renúncia, no que envolve abandono do pecado, no que envolve um processo de santificação, aceitando tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Porque muitas vezes a gente acha que ser cristão é que Deus faça através de nós. Não. O cristão é aquela pessoa aquela pessoa que suporta o processo da santificação, que aguenta o fogo, que purifica, que retira tudo aquilo que não presta. Aí, se Deus quiser nos usar e nos dar o privilégio de contribuir de alguma maneira, compartilhando a palavra, segurando na mão dos irmãos, caminhando junto, tendo, né, um sentimento fraterno pelas pessoas, um amor, compaixão, misericórdia. Aí então nós seremos vivificados pela justiça. Mas justiça de quem? A minha? Não, a de Deus. A única justiça que nos interessa é a justiça de Deus, é o que Ele pensa. Não são as nossas opiniões pessoais. A Bíblia não é um livro de opinião pessoal acerca daquilo que Deus pensa sobre a humanidade. A Bíblia é manual de conduta. A Bíblia é um livro transformador de vidas. É um livro que, se a gente olhar pelo sentido espiritual, ele é a chave do cativeiro.
Ele é o remédio da enfermidade. Ele é a cura para o pecado. Ele é o amor de Deus materializado nessas folhas, nessas palavras, em cada tio, que vai se cumprir. Que nós possamos meditar, que nós possamos agradecer a Deus por esse lindo livro. Vários livros, na verdade, por isso Bíblia, né? Vários livros, é uma biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca, vários livros tão preciosos, com uma palavra tão linda, poética, animadora, consoladora, que nos cura, que nos transforma. Essa é a beleza do Evangelho. É ler sabendo que ela tem poder para transformar a nossa vida, a vida de todos aqueles que recebem essa palavra. Então que você possa receber essa palavra da parte de Deus. Salmo de número 119, versículos 33 ao 40. Que essa palavra transforme a sua vida. Que essa palavra norteie a sua vida e que você possa reconsiderar todas as coisas. Que você possa, de fato, né, pensar um pouco mais sobre a grandiosidade da graça, do Verbo, né, de Jesus. Porque quando eu leio a minha Bíblia, eu penso que Jesus está falando literalmente comigo. A palavra de Deus é moderna, é atual e é poderosa. Basta que tenhamos fé. Basta que possamos orar pedindo para que Deus nos ensine, nos dê entendimento e sabedoria e nos fortaleça nesse caminho, que é tão estreito, mas que vai valer a pena. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.